Olá, gente. Boa noite para todos e todas. A gente vai dar sequência para o workshop da Anitec aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho de dependência cíclica e vou trazer um pouco desse assunto bem polêmico para vocês. Então, começando aqui com a nossa agenda, eu vou retomar o que a Roberta falou ontem para dar só uma recapitulada no assunto do DDD. Aí depois a gente verifica o que realmente é a dependência cíclica. Eu vou passar alguns exemplos. Eu trouxe o Java, porque eu sou dev Java, então eu tenho que honrar a nossa classe, não é mesmo? Javeiras. E, e depois eu vou dar algumas dicas de como você ser um melhor desenvolvedor na sua carreira. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Grace, eu tenho 34 anos, eu fui comissária de voo por muitos anos e decidi que queria mudar da água para o vinho. Então, eu coloquei aí o início da minha carreira, como iniciando na faculdade, mas eu só vim dar essa guinada na minha vida quando entrou a pandemia mesmo, que eu peguei bem pesado nos estudos e eu consegui o primeiro emprego na área de desenvolvimento. Então, hoje a gente já está um pouco melhor, mais acomodada, não está naquele susto de Juninho, mas estamos sempre aprendendo, né? E hoje também dou algumas mentorias de carreira e monitoria de programação em JavaScript, no geral também, né? Na Grow Code. A Grace é top. Não, gente, não é tudo isso, não. Topzera. É ou não é, Thalita? Para, gente. Topzera. Ah, desculpa, vou pedir desculpa pelos meus gatos, eles já fazem parte do meu home office aqui. Quem me conhece sabe que eles estão sempre participando da reunião, então às vezes eles vão passar desapercebidos por aqui. Então, bora lá. Vamos falar do DDD e os pilares que a Roberta comentou ontem. Então, o DDD, eles são boas práticas que se baseiam nesses 4 pilares, né? 3 pilares, mais ou menos. A linguagem ubíqua, o Bound Context, modelagem estratégica e mapeamento de relacionamento dos Bound Context. E o que é isso, assim, no final das contas, né? O DDD, ele não é nada gravado na pedra, ele não se aplica apenas no Java ou no JavaScript, independente de linguagem de programação. Ele é uma prática de desenvolvimento que tem o objetivo de desenvolver um melhor software possível, independente de conhecimento técnico. Ele é todo focado, desculpa, ele é todo focado na comunicação, como a Roberta comentou ontem, na apresentação dela, e no conhecimento. Então, o que ele traz para nós? A gente tem que se entender com um time multidisciplinar. Então, se a parte comercial fala uma coisa, o dev entende outra, a gente já não está falando a mesma língua. Então, a linguagem ubíqua quer que todo mundo se entenda, time comercial, time de CX, quem é os experts de domínio. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua e assim a gente consegue delimitar cada domínio. Então, a gente traz os bound context bem delimitado. O outro pilar é o desenvolvimento do negócio, né, o amadurecimento do time, e conforme você vai tendo esse amadurecimento, esse entendimento, você vai tendo uma visão melhor de como seu software vai estar desenvolvido. Você consegue criar esse mapa global. Você consegue traçar as estratégias, identificar quais são as dependências, o que seu time precisa ou não. Então, essa parte de linguagem ubíqua entre os devs, entre os outros times, no geral, né? Geralmente a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Então, isso tudo impacta diretamente na arquitetura e no design do seu software. Então, geralmente o DDD traz mais sobre essas coisas, que se você não segue, se
sei lá, por algum motivo, você quebra uma parte, o seu time não está tão bem relacionado, você não sabe qual que é o contexto de cada domínio que você está trabalhando. Se você erra em alguma parte do DDD, é porque o seu código não tá bom, e aí vai acontecer o quê? Essa bola de lama que todo mundo quer evitar, porque ninguém quer mexer, nenhum desenvolvedor quer dar manutenção. Se alguém entra no seu time, é difícil de passar o conhecimento, porque fica essa bola de lama, e quanto mais mexe, mais suja, né? Então, é isso que a gente quer evitar com o DDD. A gente quer um código limpo, a gente quer um código que dê manutenção, que seja fácil de passar para outros desenvolvedores, porque a gente não desenvolve um código só para a gente desenvolve um código que seja para todo mundo. Então, a gente precisa pensar nisso antes de chegar nas vias de fato técnica, né? Antes de você chegar rodando mesmo. E é uma coisa difícil de acontecer, porque quando a gente é novo na área, a gente quer exatamente isso, ir direto para o código, e existe muita coisa que tem que acontecer antes dessa parte. Mas a ansiedade do Juninho não deixa, né? Então, eu falo por experiência própria isso, tá, gente? Então, vamos lá. O que vamos falar sobre hoje? Dependência cíclica, ela pode acontecer em várias linguagens, e é aquele famoso quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, é quando uma coisa depende da outra. E uma coisa pode ser um bin, pode ser uma classe, pode ser várias coisas, porque isso independe da linguagem, mas eu vou trazer especificamente aqui falando do Java. Então, eu coloquei aqui essa imagem, que é o A depende do B, que depende do C, mas ela fica muito abstrata, então eu vou dar um exemplo melhor, que é um livro precisa de um autor, e esse autor, para publicar esse livro, precisa de uma editora, e essa editora precisa que o autor escreva um livro para ter esse dinheiro. Então, ele forma esse ciclo, que um fica dependendo do outro para existir, e quando isso ocorre, a gente não consegue fazer testes, é difícil de dar manutenção, o código não compila, acontece 1 milhão de coisas. Então, como eu disse antes, né, os problemas técnicos tendem a aparecer se a gente foca só no contexto técnico, só no código, e se a gente delimita certinho quais são os domínios, a gente evita essa dependência cíclica. Então, a dependência é quando um depende do outro, e aí o Bean não sabe, o Spring Framework, no caso, né, que eu tô falando do Java, ele não sabe por onde ele começa. Porque se a gente está numa dependência normal, num código sem dependência cíclica, ele vai começar pelo que não tem nenhuma dependência. Então, por exemplo, se ele A dependência de B, que dependência de C, e acabasse por aí, ele ia criar primeiro o bin do C, que ia depender do bin do B. Aí ele ia lá e criava o B, que ia depender do bin A. Aí ele criava o A e aí ele completava todo o ciclo. Então, por isso que a gente tende a evitar. Eu trouxe aqui um exemplo. Espero que vocês consigam enxergar um exemplo de código. Aqui é uma dependência cíclica. Eu criei esse código no IntelliJ pelo Initializer, porque eu estou usando o Spring MVC. É um código bem simples, só para demonstrar para você o que acontece quando você tenta rodar um código com dependência. Eu estou usando o IntelliJ aqui no caso, porque é a ideia que eu uso no meu dia a dia, mas se vocês quiserem testar, podem usar outras IDEs e tal. Não tá entendendo nada? Vou explicar, calma. Então, a dependência... Grace, você acha que se você abrisse o IntelliJ, seria mais fácil deles verem esse código? É porque, assim, algumas telas, talvez eles não consigam ver realmente o código, eu acho, né? É isso, gente? No caso, eu falei, foi da linguagem mesmo. Ah, tá. Então, tá bom. Você usa qual linguagem no dia a dia, David? Eu trabalho com C Sharp. Ah, é bem parecido, não reclama não, achei que era tipo... Ai, cara. É parecido, mas sei não, viu? Diga-se de passagem, é uma cópia
Olha, você vê? Olha, ofensivo. Vamos entrar nessa discussão, não? De volta ao tema. De volta ao Dependência tema, cíclica. volta. Please. Volta para o meu exemplo. Então, Yes. eu usei aqui, desculpa, C#, mas é isso. O meu exemplo aqui é no Java. E aí a gente colocou as classes A, que depende de B, e D, que depende de A. Então, a gente colocou as anotações de component e o auto-wired, que eu não sei se vocês sabem, mas o auto-wired, ele indica exatamente onde que o Spring tem que fazer a injeção de dependência. A gente costuma usar bastante ele. A gente pode usar ele apenas uma vez no construtor, mas a gente pode usar ele em outros lugares também, além do construtor, contanto que seja só uma vez, né? Então, aqui a gente fez essa dependência direto no construtor, onde a classe A depende da classe B e a classe B depende da classe A. Quando você tenta rodar esse código, ele vai dar uma falha logo no começo. E ele vai te dizer exatamente isso, que você tem uma dependência cíclica e que você tem que corrigir. Aqui ele te dá algum exemplo, que você pode usar essa referência circular colocando, setando automaticamente, mas a gente não faz isso porque fica muito feio. Então, a gente vai ver algumas formas de se lidar com isso na linguagem Java. E aqui eu trouxe um teste bem simplesinho, nem tem contexto aqui, só para ele rodar e ele dar essa falha aqui mesmo, que a gente está tentando criar uma referência circular e ele está pedindo para a gente resolver. Então, praticamente é isso aqui a dependência. Se você chegou nesse ponto aqui, é porque deu tudo errado no seu código. É simplesmente isso, você não vai conseguir testar, que nem a gente trouxe aqui esse exemplo. É porque tá muito ruim. Você não vai conseguir dar manutenção, você não vai conseguir... Lógico que a gente tem formas de arrumar, várias formas, inclusive, de consertar essa parte, mas com certeza ele vai trazer bugs futuros, assim. Você vai ter que alterar outras coisas além de só essa parte do código. Então é bom, se você chegou, por exemplo, nem sempre a gente começa um projeto do zero. Quando a gente entra numa empresa, às vezes a gente pega um projeto que já está iniciado, um projeto legado, então a gente precisa verificar, né, que nem o DDD fala, ele não é nada escrito em pedra, ele não é para falar, eu vou seguir tudo que o livro falou, vou aplicar todas as técnicas e tal, porque às vezes não se aplica no seu dia a dia de trabalho. Então, ele é mais essa parte de comunicação, que você tem que encarar com o seu time e falar, olha, cheguei nesse ponto e tá errado, vamos ter que recomeçar a arquitetura, o design, vamos ter que conversar, a gente pode consertar, né, vou mostrar agora umas formas que se tem, simples até, de você quebrar essa dependência, só que o problema não é só a dependência cíclica em si, o problema são todas as outras coisas que traz com elas. Então, a gente não quer um código que quebra, a gente não quer subir para produção nenhum bug, então a gente quer fazer um código bem feito, o melhor possível, né? Sempre o desenvolvedor quer ser orgulhoso do filhinho que ele está criando, não é mesmo? Pelo menos eu vejo os códigos que a gente cria como um filho, assim, principalmente os projetos que nascem do zero. Eu tive a experiência recente de participar de um projeto que começou do zero, então a gente tem um olhar especial, né? E quando a gente pega um projeto legado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente refatora, como que a gente lida com esse código. Então, uma das formas que a gente tem para desculpa, para corrigir é a gente utilizando a notação lazy. Ela é realmente o que diz, assim, lazy. Ela inicializa o bin de forma mais lenta, então você vai deixar exatamente o código do jeito que estava na primeira, com a anotação... Desculpa. Com a anotação no construtor. Você só vai colocar aqui, do ladinho, que ele vai inicializar depois. Ele vai... Quando um estiver sendo criado, o outro também vai ser, só que de uma forma lenta,
e ele vai esperar um ser criado para ele conseguir terminar. Então, com isso, a gente já consegue fazer o nosso código rodar e a gente já consegue fazer o teste passar. O mesmo teste que estava no slide anterior, que era simples, você só tinha que colocar só um teste para saber se ia rodar a aplicação mesmo. Então, ele não está quebrando, ele não está mais com a dependência cíclica. E só de você colocar essa anotação, ele já finaliza isso. É simples, mas não é a melhor opção, porque, querendo ou não, ele ainda está nessa dúvida de lazy mesmo, nessa dúvida de qual que ele cria primeiro. Então, não é o ideal, mas é uma solução. Que nem eu disse, se você tem aquele código legado e você precisa para ontem, você tem prazos, então tudo você tem que avaliar, porque a gente tem várias formas de codar e às vezes a melhor opção para mim pode ser diferente, né? Ela vai aqui do ladinho, ó, no construtor, quando você vai chamar o... Dá para ver? Aqui do lado esquerdo, a gente tem a dependência circular A e a gente tem o construtor, que está com a injeção de dependência, e a gente coloca aqui o lazy quando ele vai chamar. E o resto é tudo igual do primeiro, a gente só fez um construtor simples e injetando a dependência. Beleza. Tudo certo até aqui? Tá dando para entender? Tudo certinho. Então tá. Aí nós temos o exemplo do setter, que a própria documentação do Spring sugere o uso dessa injeção de dependência no método, né? Então a gente simplifica, a gente troca como os nossos bins são conectados. Então a gente só coloca a injeção de dependência no setter. E assim o Spring cria os bins com as dependências que não são tão injetadas assim até que elas sejam necessárias. A gente só diz para ela quando que ela tem que fazer isso. Então, ela é um método diferente do lazy, mas porque a gente diz exatamente quando que a dependência tem que ser injetada. Então, a gente criou aqui os métodos getSetter, e a gente colocou o AutoWired na dependência do set. Aqui, na dependência circular A, né? Na dependência circular B, a gente fez a mesma coisa, só que a gente colocou só uma mensagem para ficar diferenciado. Então, ela não está mais fazendo a referência circular exatamente da mesma forma, porque a gente está dizendo para ela quando que ela tem que ser injetada. Aí o teste, ele ficou um pouco diferente, porque nesse teste a gente precisa dizer os bins que a gente está injetando, a gente precisa declarar esses bins, mas e ter certeza que a mensagem está vindo, né? Então, é praticamente a mesma coisa, a gente só está declarando essa dependência aqui em cima através dessas anotações do bin, e a gente está dizendo que a mensagem tem que vir igual que está dizendo aqui, né? Senão, o teste falha. E aí ele passou aqui, colocando essa anotação no set. Tem mais um exemplo que você pode utilizar, que é usando o Application Context e o Initialization Bin. Ele é mais ou menos parecido com o método anterior. Então, você vai colocar na propriedade set, só que você vai implementar esses bins de uma forma diferente, né? As propriedades deles vão ser um pouquinho diferente e o Spring que vai gerenciar esse contexto. Ele vai extrair de um para colocar no outro, quando você faz essa implementação do initializing bin. Aí ele traz as suas ações de propriedade quando você define ela manualmente. Então, você coloca aqui o application set, dá para ver.
Ele tá meio pequenininho, né? O meu também é o fundo preto, mas, gente, é que esses fundos brancos, assim, pra mim, são bem intensos. Dói na vista, né? Dói muito. Eu tenho repulsa brilho e contraste, gente. Mas acho que dá pra ver, sim. Eu Dá pra ver. Eu deixei o Só colocar a código. cara certinho. É, eu deixei o código no GitHub para vocês fazerem o teste. E aí depois eu passo o link para vocês. Tá tudo bem certinho lá. E o teste desse aqui, ele foi o mesmo que do Setter, porque ele não muda nada. Ele só tá mudando a forma como o Spring está gerenciando esse contexto. Quando você implementa o Initialize em B. Então, essa forma também é bem utilizada, mas pela documentação do Spring, do framework, eles recomendam o uso do Setter mesmo. Então, é uma das melhores formas que se tem de gerenciar. Mas é aquela coisa, você tem que verificar o que é melhor no seu caso, no seu código, no seu contexto, com a sua equipe. Às vezes, pode ser que você fala, a documentação está pedindo para fazer dessa forma, mas para mim não está funcionando. Então, no Java, no JavaScript, em outras linguagens, a gente sempre tem diversas opções, né? Então, se eu soubesse que tinha C Sharp, eu tinha visto um exemplo em C Sharp para trazer para vocês. Vou ficar devendo. Ah, mas tá de boa, pô. Só explica uma coisa pra mim aqui. Esse @auto-wired aí é o quê? É quando ele injeta a injeção de dependência. Quando E você Beleza. E o @bin é o quê? ele é um objeto que o Spring MVC, que é o framework, ele automaticamente gerencia as coisas quando você faz anotações. Anotações são todas as coisas que vão com o arroba. Então, por exemplo, aqui, @run, @context, @autowired. O autowired é quando você faz a injeção de dependência. Então, exatamente esse ponto que você quer que ele comece a gerenciar e fazer todas as coisas. Uhum. Quando você põe essa anotação. David levantou a mãozinha. Pode falar, David. Então, eu tô aqui tentando passar isso para a linguagem que eu uso, e, por exemplo, quando eu dou um get em uma classe A e tem uma classe B, eu consigo expandir a classe B que está na classe A, e quando eu abro os dados da classe B que está na classe A, tem outra classe A, porque as duas se tem, né? Igual o exemplo que você deu. Exatamente, é o ciclo. É uma dependência cíclica? Esse é quem veio primeiro, né? Um precisa do outro, o outro precisa do um, e o código fica perdido. Uhum. Aí, no caso, esse seria a dependência cíclica mesmo. Isso, você pode ter dependência cíclica de métodos, de classes, sempre quando por exemplo, o A depende do B, aí você vai no B, o B está dependendo do A, aí você vai no A, tem uma mensagem do B, e no B tem a mensagem do A. Buga. Aí você fala, pera, onde eu tô, no A ou no B? Pior que buga mesmo. Fala, Antônio levantou a mãozinha também. É que a referência cíclica, você pensa assim, algumas frameworks, ela vai tratar para você evitar que ocorra essas situações de redundância cíclica, que é aquela mensagem que a Grace mostrou lá atrás no Spring. Ou seja, o próprio framework identificou aquilo e o porquê que aquilo ocorre. Aquilo ocorre porque ele vai tentar instanciar as duas classes ao mesmo tempo, entendendo que elas estão sendo injetadas no construtor ali, tá? No C Sharp, a injeção de dependência ela ocorre normalmente, sem você precisar utilizar anotação. Aquilo que no TypeScript a gente chama de decorators, né? Que são as anotações que a framework vai interpretar em tempo de execução, e isso vai ditar o comportamento da aplicação. Então, você imagina, para ficar bem claro, um método. Você chama um método que manda multiplicar uma conta. Você cria um método lá, multiplica.
E aí você cria um outro que calcula uma fórmula. E esse que calcula a fórmula você chama multiplica, e o que multiplica se chama que calcula a fórmula. Isso vai provocar o quê para o compilador? Ele vai entrar num loop ali infinito e vai causar um Stack Overflow no seu compilador. Tem linguagens que identificam isso e criticam na hora que você está compilando para você evitar esse tipo de problema. E tem linguagens que vai estourar o problema em tempo de execução. Mas basicamente é isso. Por isso que a gente usa o Spring, porque ele ajuda muito. Ele gerencia essas partes. Se você utilizar Quarkus também, que é uma framework para Java semelhante ao Spring, ela vai acusar também a referência cíclica, a redundância cíclica. Mas o ponto, acho que um ponto que eu pude perceber disso que a Grace apresentou, essa referência cíclica, ela pode ser evitada também numa boa delimitação de contexto dos domínios dentro do DDD. Porque se você estiver fazendo uma delimitação em que você está fazendo com que uma coisa dependa de outra, talvez exista um terceiro contexto de responsabilidade aí que pode ser estabelecido. Então, será que não cabe na sua arquitetura, né? Ou seja, na sua arquitetura, utilizando os princípios de DDD, pensar em talvez ter um contexto A e o B, mas ter um contexto C que talvez desmistifique essa dependência de um e outro, você possa jogar esse ponto em comum entre os dois nessa dependência C, e uma não precisar ficar dependendo da outra. Exatamente. Boa. Alguém mais? Mais alguém tem dúvida, pessoal? Não, é isso mesmo, valeu. Então, show, Grace. Beleza. Eu coloquei aqui eu, Juninho, porque digo por experiência própria, quando eu entrei, isso é muito difícil, eu não sei lidar, como que eu vou fazer, isso não tá na minha alçada, tudo tá na sua alçada, acredita, confia e vai, segura na mão de Deus e vai de olho fechado. Eu acho que DDD, Solid, todos esses conceitos, a gente tem que aprender no começo, logo quando você está aprendendo lógica de programação. Eu acho que essas coisas têm que estar enraizado, porque é como a gente vai desenvolver um software futuramente. Então, não é porque você é júnior, que você está num contexto limitado, que você fala, eu vou deixar para aprender isso mais para frente. Porque se você fizer isso, você vai ter uma bagagem muito maior para contextualizar. Então, é bom você enraizar esses princípios desde sempre, mesmo você sendo júnior, porque com certeza no mercado de trabalho você vai ser cobrado por isso. Mesmo você sendo júnior, não vai ficar achando que você vai fazer tarefinha só de consulta no Postman. Então, e ainda mais se você for para uma empresa que tem um software robusto, já consolidado, ou se você for fazer alguma aplicação nova, porque você vai ter que participar dessa parte de arquitetura, de design de software, que nem o Antônio comentou, e muita coisa pode ser evitada se você fizer o ABC certinho, sabe? Faz certo que dá certo. É assim que funciona. Então, não coloca limite na cabeça, é porque eu sou nova, porque eu sou júnior, porque eu entrei agora na programação, não tenho que saber isso. Esses limites, eles não existem. E ainda mais na área de tecnologia da informação, que todo minuto tem atualidades, todo minuto você tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Então, essa evolução técnica que eu coloquei aqui é isso, é você tentar aprender com seus próprios erros, mesmo que você não saiba, você correr atrás, olha, eu nunca vi esse problema no meu serviço, ou então, eu peguei um projeto novo para fazer. Super legal. Ou então você falou assim, eu conhecia muito pouco de dependência cíclica, eu vou pegar um projeto em Quarkus para verificar o que é realmente que a menina estava falando, porque eu acho que ela estava falando tudo errado. Então eu vou lá e ter a prova do 7, sabe? Quando você faz isso, você põe esse conhecimento em prática, porque não adianta a gente ler sobre jardinagem e achar que é jardineiro, porque quando você for regar uma planta, você vai matar, né? Então, todo o conhecimento que a gente aprende técnico, a gente tem que pôr em prática, seja no seu serviço, seja no projeto pessoal, seja você dando uma palestra, você escrevendo no blog, esse conhecimento tem que ser repassado.
Porque não adianta você só ler, consumir todo o material, falar, nossa, super interessante esse assunto X, Y, e você não colocar ele em prática. Que essa evolução técnica, ela vai ser mais lenta. Então, tipo, quando você começa na sua carreira, você fala, eu quero aprender X, Y e Z, você tem que ter o conhecimento técnico e pôr ele em prática. Porque senão ele acaba sendo mais lento do que você espera. Cada um tem a sua curva de aprendizado, mas se você colocar ele em prática, com certeza será muito mais rápido. Então, se você é júnior, fala, eu não conheço, vou ler sobre o assunto, vou fazer um projeto. Se você é pleno, eu vou fazer um projeto mais complexo. Se você, sei lá, eu passaria nessa entrevista, se alguém perguntasse se eu lido bem com o assunto, se eu domino. Eu domino, porque eu sei todos esses pontos desse assunto. Então, é assim que eu vejo que a gente tem que ser como desenvolvedor, porque sempre chega alguém mais novo, com mais conhecimento que você, digo por experiência própria novamente, eu já tenho 34 anos e comecei ontem, então sempre chega alguém mais novo, com mais conhecimento. Você tem que pôr sempre em prática e sempre estar em busca de melhorar o seu código, não pelos outros, mas por você. Você sempre tem que estar melhor do que ontem, não você tem que ser melhor do que fulano. É porque o Cole Bob tá aí, velho, né? E vai ser a referência. E eu acho que, além de tudo, se você estiver muito envolvido na comunidade, participando de workshops como esse, de conferências, de palestras, sempre tem alguém que tem um olhar diferente do seu, mesmo sabendo o assunto de cabo a rabo, domino muito, mas sempre aquela pessoa vai ter um ponto diferente que você nunca pensou. Então, eu acho que essa proximidade com a comunidade, principalmente na área de tecnologia, que está sempre em desenvolvimento, sempre tem um framework novo, sempre tem uma ferramenta que lançou ontem, eu acho que é muito bom a gente estar sempre em contato com a comunidade, saber o que está acontecendo de novo. Mesmo que você fale, eu domino esse assunto, você nunca vai dominar esse assunto, porque amanhã ele já vai estar atualizado, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tirar deixar um pouco a vaidade de lado, para a gente poder ter um código melhor. E a gente tem que pensar em sempre, quando você está numa empresa e você está fazendo seu código, ele não é seu, ele não é da empresa, ele é para todo mundo. Você não vai ficar naquela empresa até 100 anos, né, se você viver igual a Rainha Elizabeth. Então, amanhã vai chegar um colega novo de trabalho, você vai ter que explicar, ele vai ter que fazer alguma alteração no seu código, ele vai ter que entender o seu código, e muito além de técnica, eu acho que soft skills conta muito. Ainda mais no começo dos projetos, quando a gente tem que entender o domínio, as regras de negócio da empresa, e a gente tem que ter uma comunicação assertiva, que nem a Roberta falou ontem, no início do DDD. Então, eu acho que comunicação assertiva e resiliência é muito importante para um desenvolvedor, principalmente quando vem algum código legado, ou quando você está trabalhando num projeto que não é bem aquilo que você queria. Então, isso acontece muito, mas não comigo. E é isso. Então, eu encerro por aqui. Eu falei que eu deixei o código no GitHub, no meu GitHub, tá lá na pastinha no repositório da Nitec. Quem quiser é só clonar. Eu deixei todos esses exemplos que eu usei. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Uma salva de palmas para nossa amiga, né, gente? Só isso. Arrasou, show de bola. Foi ótimo mesmo. Mandou super bem. O código tá onde, Grace, mesmo? Onde falou? Tá no meu GitHub, no GraceGitHub.com. Você pode colocar aqui o link no nosso chat para a galera ir pegar? Já que claro. E aí o Wander já disponibiliza lá. Isso. Boa! Peraí. E aproveitando já a sequência, o vídeo também já está no ar sobre ontem, eu vou colocar aqui. E também vou colocar exatamente o link do formulário, né, sobre a parte da palavra-chave de hoje.